Êxodo capítulo 35. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isso que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isso que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir para o incenso do cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peito do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir fazer tudo o que o Senhor mandou, isso é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os potes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro, o seu equipamento, as lamparinas com seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do palácio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isso é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então, o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muito boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras, de todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fio de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze para ofertar ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia, que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muito boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho
e para fazer desenhos. Êxodo capítulo 36. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidades e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que necessário para o trabalho que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse oferta para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinha juntado era suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito e ainda sobrava. E assim, os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuraram 5 delas uma nas outras, formando assim uma só peça. E fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina na segunda peça, de modo que as laçadas ficaram na frente uma para as outras. Os 2 jogos de cortina foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formaram uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isso é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço, na primeira peça, e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações feita media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação haviam 2 encaixes para juntarem uma com a outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça, até a primeira argola, que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para cada armação de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro por onde passavam os cabos,
que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordados com figuras de querubim para segurarem essa cortina. Foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essas cortinas foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas, e foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas dos 2 lados da arca para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam na frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isso é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado, 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinha 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro que formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro, as tesouras de cortar, os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incensos em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável misturado com perfume.